Isaías 64. Isaías 64. Aí atrás, Anderson, tá dando para ouvir legal? Aí no fundão, pessoal? Ok. Isaías 64 diz assim: ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste os montes e tremeram a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha na vida daqueles que nele espera. Eu não sei se são os meus ouvidos, mas eu estou achando o som meio abafado. Um retorninho aqui mais claro para mim, por favor. Para você, de que forma você acha que uma pessoa, ela pode sobreviver às adversidades da vida? Na sua concepção, de que forma uma pessoa pode sobreviver às adversidades da vida? De que forma os servos do Senhor sobreviverá aos dias maus, aos dias difíceis, às pandemias da vida, sejam elas de ordem espiritual, sejam elas de ordem financeira, emocionais, ou até mesmo a pandemia, o vírus que nós estamos vivendo no momento? De que forma? O texto que nós lemos está dentro de um contexto do cativeiro babilônico, onde o povo de Deus é levado à Babilônia como consequência do pecado do povo, por causa da rebeldia, por causa da desobediência deste povo. O que nós poderíamos falar que a rebeldia, a desobediência é um vírus, é uma pandemia. Por quê? Porque Adão cometeu o pecado com Eva e avassalou toda a humanidade. É uma pandemia a desobediência. A rebeldia é uma pandemia que contagiou em todos os tempos, em todas as eras, desde Adão até hoje. E é nesse contexto que o profeta Isaías traz uma palavra de esperança aos exilados, de que Deus era o único que poderia livrá-los do cativeiro. Ele leva a palavra ao povo, uma palavra de libertação. E nos dias de hoje não são diferentes. Só Deus pode trazer para o meu coração e para o teu coração uma palavra de ânimo, de esperança, de renovo. Só Deus pode nos ajudar a sobreviver aos dias maus. Amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: quem poderá sobreviver aos dias epidêmicos ou de pandemias? Repita comigo: quem poderá sobreviver aos dias epidêmicos ou de pandemia? Meus amados, quando eu estou falando aqui de essa epidemia, não é simplesmente a questão voltada para o vírus, mas a epidemia emocional. A ansiedade é uma pandemia que tem avassalado muitas casas, muitas famílias. Quem poderá sobreviver aos dias epidêmicos? Em primeiro lugar, os que mantêm suas expectativas firmadas em Deus, apesar das circunstâncias. Repito, quem poderá sobreviver aos dias epidêmicos? Os que mantêm as suas expectativas firmadas em Deus, apesar das circunstâncias. Perceba o texto. O profeta Isaías, ele diz: ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando que o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários.
de sorte que as nações tremessem na tua presença, quando fizesse coisas terríveis. Perceba que há no coração do profeta uma expectativa muito grande. Apesar do cativeiro babilônico, apesar do caos instalado, estabelecido, ele recebe de Deus uma palavra que enche o seu coração de esperança. E esta palavra que ele recebe do coração de Deus para o seu coração, ele transmite para o coração do povo que estava escravizado. Porque, irmãos, tudo que é novo é assustador. É assustador. Lembro-me quando o ebola, avassalou o mundo. Lembro-me, ainda na minha adolescência, na pré-adolescência para a adolescência, quando a AIDS explodiu no mundo. E assim foi. Não fora diferente para o povo de Deus. Babilônia não era o lugar do povo de Deus. Ali era tudo novo, assustador. E se você observar o contexto do cativeiro, o Salmo 137, a Bíblia diz que eles penduraram as harpas, o povo que era um povo de celebração, de louvor. Eles chegam em Babilônia, uma das coisas que eles abandonam era o louvor, a alegria na presença de Deus. E no Salmo 137 ele diz, como cantar em terra estranha? E eles penduraram as harpas. Eles ficaram para baixo. Aquele lugar foi avassalador, avassalou a alma do povo de Deus. E os deixaram tristes, cabisbaixos. E é exatamente nesse contexto que o profeta leva essa palavra de esperança, de ânimo, de expectativa para o coração daquele povo. Apesar da circunstância, apesar de Babilônia, mesmo eles sabendo que esse cativeiro seria de 70 anos, mas esse povo precisava sobreviver aos 70 anos e não poderia sobreviver cabisbaixo e triste, precisava manter-se animado no Senhor. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus, são dias difíceis. Mas nós jamais podemos perder a expectativa de que Deus pode mover o céu em direção à sua igreja. Amém? De que Deus pode mover o céu em direção à minha e à sua vida. Nós não podemos perder a expectativa em Deus. É nesse contexto que o profeta traz essa palavra. Uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo. É nesse contexto difícil, é nesse contexto que nós, a igreja de Cristo, precisamos ter uma palavra para o mundo de expectativa. Que apesar do caos instalado, apesar da adversidade instalada, Deus tem o controle de todas as coisas. E Deus pode mover e trazer um avivamento para o coração do seu povo. Compartilhando hoje com uma irmã, e ela falando, pastor, eu estava me sentindo extremamente morta espiritualmente. E passou por alguns momentos difíceis e Deus a levou a orar, a clamar, a buscar a Deus. E Deus renovou o seu coração. Ela falando da alegria que está, apesar das lutas do deserto, a alegria de poder se dobrar diante do Senhor e se quebrantar na presença de Deus, porque Deus veio de encontro à sua dor, à sua necessidade, ouviu o seu clamor e despertou a sua alma para buscar ao Senhor. Nesses dias não é só tudo ruim. Deus pode tocar o seu coração, Deus pode tocar a sua alma, e você pode ser um crente que você nunca foi, renovado, cheio de Deus. Mas nós não podemos perder a expectativa por causa do caos instalado. Amém, queridos? Só vão sobreviver aos dias epidêmicos que mantêm uma expectativa firmada em Deus, apesar das circunstâncias da vida. E é essa palavra que o profeta trouxe, de que Deus poderia mover o coração. Quando ele diz, se fendesse os céus, há uma expectativa no coração dele. E nós não podemos jamais perder a expectativa de que Deus pode mover os céus em direção à minha e à sua vida. Amém, queridos? Não podemos. Apesar de tudo, apesar das adversidades, é essa consciência de que Deus pode fazer que deve nos manter com o olhar firmado no Senhor, nos manter firme no Senhor, apesar das adversidades. É a palavra de Deus quando diz, não temas porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Porque a nossa esperança não se limita a esse tempo, a esse mundo que nós estamos vivendo. A nossa esperança é no Senhor. Amém? Em segundo lugar, quem sobreviverá aos dias epidêmicos? Em segundo lugar, os que reconhecem de fato a imutabilidade da soberania de Deus.
Os que mantêm um coração cheio de expectativa em Deus. Mas em segundo lugar, os que reconhecem de fato a imutabilidade da soberania de Deus. Perceba o texto. Versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. É comum muitas vezes as pessoas reagirem nos momentos de luta, de dor, de perca, agir como se Deus tivesse esquecido dele ou dela. É comum. E aconteceu isso com o povo de Deus. Eles chegaram a pensar que Deus havia esquecido deles. E o profeta traz essa palavra, trazendo à mente, ao coração deles, a consciência da imutabilidade da soberania de Deus, que nada pega Deus de surpresa, e só se deixa levar pela circunstância da vida, e se desesperam quem não conhece o caráter imutável de Deus. Porque quem conhece o caráter imutável de Deus não se desespera, porque nada muda o caráter de Deus. Amém, queridos? A sua soberania, ela é imutável, o seu amor é imutável. E o profeta traz esta palavra para o coração do povo. Nunca houve, nunca se ouviu falar, e jamais haverá Deus como o nosso Deus. O profeta diz essa palavra. E parece que nós nos esquecemos disso. Parece que nós nos esquecemos dos que nós estamos lendo na palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Nunca se ouviu falar Deus além de ti, que trabalha na vida daqueles que nele espera. É comum o povo de Deus, na sua caminhada, sempre de uma circunstância ou outra, fazer um bezerro, inverter os valores, começar a adorar os Baal, adorar outros deuses. Mas nós não podemos cometer esses equívocos. O segredo é entendermos que, independentemente das circunstâncias da vida, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle da situação. E a gente age como se Deus perdesse o controle. Deus não perdeu. Olha para a pessoa que está do seu lado, gay. Apesar do caos, Deus está no controle. Deus está no controle. Essa palavra de conscientização para o povo. Nunca houve, jamais haverá Deus que trabalha na vida daqueles que nele esperam. O grande problema é em quem nós temos esperado, em quem nós temos depositado a nossa esperança. O Senhor não te é suficiente, Ele não nos é suficiente. A palavra dele de esperança não nos é suficiente. Quer colocar em xeque a soberania de Deus? O Salmo 23 é um salmo recitado por quase todo mundo. É um salmo bem conhecido. Mas só o versículo primeiro, o que é que diz ali? Salmo 23, 1. Pronto. O Senhor o quê? Repita. Você já parou para meditar nesse texto? Mas vocês já pararam para pensar que a gente só leva esse salmo para o que diz respeito a mim? A coisas boas? Ao suprimento? Mas quando o salmista está falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo, não me faltará vitória, mas também não me faltará lutas, não me faltará deserto, não me faltará adversidades, não vai faltar nada. Contudo, os desertos chegando, as adversidades chegando, Deus vai te renovar, Deus vai te dar força. O bom pastor vai te conduzir, vai te reanimar, vai te renovar, e você vai vencer para a glória de Deus. É isso.
É isso. Nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. E achamos que Deus, Ele se deixa ludibriar, enganar por alguma situação ou por alguma coisa. E não se deixa. Quem sobreviverá aos dias de epidemias, os dias de adversidades? Quem? Os que mantêm uma expectativa em Deus, os que reconhecem de fato a imutabilidade da soberania de Deus. Em terceiro lugar, os que esperam o agir de Deus em suas vidas, por pior que seja a situação. Só vai sobreviver os que esperam o agir de Deus em suas vidas, apesar da situação. Veja o texto. O versículo 4 diz, nós já lemos, um Deus que trabalha na vida daqueles que nele espera. Sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Veja bem, muitas vezes, a gente, quando tudo está favorável, a gente mantém uma fé firme, uma esperança, alegria. A gente fala que Deus é aquela coisa maravilhosa. Mas quando o sapato aperta e começa a surgir os calos, aí vem a murmuração, vem as reclamações. E muitos não esperam mais que Deus pode agir na sua própria vida. E o profeta, vendo a situação do povo, Deus o chama, Deus o renova, Deus o restaura, Deus o abençoa e Deus o envia para esse povo. E ele lança essa semente no coração do povo. O caos está estabelecido? Está. Mas Deus trabalha na vida daqueles que nele esperam. Essa palavra que o profeta dá para o povo de Deus no cativeiro babilônico. Apesar de Babilônia, Deus pode agir na vida de vocês aqui. Porque não é o lugar, são vocês. O lugar de idolatria é de cegueira, é. Mas vocês estão aqui, e aonde o povo de Deus está, algo novo pode acontecer, porque onde o povo está, Deus está. E essa palavra, a pandemia está aí? Tá, mas nós estamos aqui. Nós somos o povo de Deus. Amém? Eu não sei com quem estava compartilhando essa semana. Irmãos, já fazem 6 meses da pandemia. 6 meses. Irmãos, nós já estamos em setembro. O ano já está acabando. Você sabe o que é isso? Cuidado de Deus. A Bíblia diz que por causa da sua igreja, dos seus filhos, Ele abreviaria os dias. E os dias estão sendo abreviados. Está passando numa velocidade que a gente nem está percebendo. O ano está chegando ao fim. Nós já estamos em 13 de setembro. Setembro já está acabando. É Deus agindo, é Deus fazendo com que o tempo passe, para que o seu povo possa suportar esses dias difíceis, esses dias maus. A situação de Israel era desesperadora. Desesperadora. A ponto, irmãos, a ponto, se você observar o capítulo 49 do livro do profeta Isaías, no versículo 14 diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. O povo falou: olha, Deus esqueceu de nós, Isaías. Deus esqueceu. Deus não se lembra mais de nós. Tanto era o desespero. Aí o profeta traz uma palavra do trono de Deus e diz no versículo 15: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama,
de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda assim, se viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. É assim, Deus não esquece do seu povo, Deus não esquece da sua igreja. Mas o sofrimento levou aquele povo a pensar que Deus havia esquecido deles. E talvez você esteja aqui assim, talvez você que está assistindo em casa tenha passado na sua mente que Deus esqueceu de você. Deus não se esqueceu e nunca se esquecerá de você. E Deus agiu de forma poderosa na vida do seu povo. Se você olhar o Salmo 126, a Bíblia diz que Deus fez um mover extraordinário. E Deus agiu no meio do povo de Israel. E aí o povo viu o barulho da celebração do povo. O que é que está acontecendo? Essas grandes coisas tem feito o Senhor por eles, por nós, por isso estamos alegres. E o povo percebeu que o povo fora renovado, avivado pelo Senhor em Babilônia. O agir de Deus. Ei, nesse meio da pandemia, Lapão pode olhar para a igreja e ver um agir de Deus no meio da igreja. Deus renovando os crentes, Deus restaurando os crentes, Deus trazendo alegria no coração dos crentes, apesar da pandemia, para a glória de Deus. É isso. Deus trabalha na vida daqueles que nele esperam. Deus não se esqueceu de mim e nem se esqueceu de você. Qual é a situação? Qual é a sua situação? Mas pastor, por que Deus não esqueceu? A resposta está aí, Isaías 49. Simples assim, versículo 16. Eis que na palma das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Nós, simplesmente porque estamos gravados nas mãos do Senhor, Ele não esquece. É como se Ele olhasse para a mão e visse: olha, aqui estão os cravos pelos quais eu morri. Estamos gravados. Não tem como Ele esquecer de nós. Então, se porventura tem passado na sua mente, no seu coração, que Deus se esqueceu de você, tire isso da sua cabeça. É laço do diabo para te desesperançar. Deus não te abandonou, Deus não te abandona, Deus nunca esqueceu, jamais esquecerá de você. Bote isso na sua cabeça. Amém, queridos? Quem vai sobreviver esses dias de epidemia, aos dias pandêmicos, esses dias difíceis? Os que creem no agir de Deus em suas vidas, apesar da situação. Em quarto lugar, quem vai sobreviver? Os que têm consciência de que o pecado é o maior obstáculo entre si e Deus. Veja o versículo 5 em diante, do capítulo 64. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, porque muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Isaías tinha consciência de que o pecado era o maior obstáculo entre aquele povo e Deus, entre si e Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa abençoar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos ter consciência de que o nosso pecado é o maior obstáculo entre nós e Deus. O pecado nos afasta de Deus, e é um problema antigo, desde Adão. E muitas vezes, de tanto lidar com a situação, com o pecado, e até mesmo nos acostumar com o pecado, nós não levamos o pecado tão a sério. Nos acostumamos. E não percebemos que ele tem um poder avassalador sobre as nossas vidas. Destruidor. E a pior é nos afastar da presença de Deus. E nós não podemos brincar. Por quê? Porque o texto diz que o pecado, ele atrai a ira de Deus. Ele atrai. Não é que não pequemos, pecamos.
Mas jamais devemos nos acostumar com o pecado ou tê-los como estimação. O Salmo 91 começa como? Quem lembra? Os que habitam, aonde? Pronto, tá bom. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Veja bem. Aí ele está falando da proteção, ele está falando do cuidado, ele está falando dos livramentos e tarará. O que é que o pecado faz? Nos tira do esconderijo do Altíssimo. Nos separa. Nos tira. O pecado tira a proteção do Senhor. O pecado nos leva a sair do esconderijo de Deus. O pecado nos expõe ao perigo constante. Porque quando nós vivemos a prática do pecado, a mão protetora do Senhor é retirada de sobre a minha e a sua vida. Nós não podemos viver uma vida para satisfazer os nossos desejos e a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: olha, tendo uma grande nuvem de testemunha ao vosso redor, as pessoas estão de olho em você, desembarace de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedeia. E corramos e olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhemos para Ele. Tire todo embaraço, porque o embaraço, o pecado, nos afasta da presença de Deus. É obstáculo entre você e Deus, é impedimento da comunhão entre você e Deus, é impedimento das bênçãos de Deus chegar até a sua vida. E por último, quem sobreviverá aos dias pandêmicos? Da pandemia, a língua que travou. Quem sobreviverá aos dias difíceis, aos dias maus? Quem vai sobreviver à pandemia do pecado, da indiferença, da idolatria? Porque tudo que é contagioso é uma pandemia, é uma epidemia. E a pior delas é o pecado. Pelas estatísticas, no Brasil muita gente, milhares de pessoas não pegaram o vírus. Mas a pior pandemia é o pecado. Que não tem um ser humano na face da terra que não fora atingido pelo pecado. Então a pior pandemia foi o pecado. Mas já tem a vacina para ela, amém? O sangue de Jesus. Mas para isso é necessário que nós submetamos. Então, em último lugar, quem vai sobreviver? Os que submetem a Deus em total submissão, sem reservas. Os que submetem a Deus em total submissão, sem reservas. Veja o que diz o texto, olha aí, está no texto. Versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades tornaram-se em deserto. Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais Te louvaram, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Contente-ias Tu ainda, ó Senhor, sobre esta calamidade? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Se nós queremos vencer, sobreviver aos dias maus, precisamos submeter a Deus em total submissão, sem reservas. E o povo de Israel se declara pecadores diante do Senhor, submetem. Oh Deus, olha, nós somos barro, Tu é oleiro, então faz o que o Senhor quiser, quebra e faz de novo. Submeteram, sem reserva. Tu és o nosso Deus, nós somos o barro, Tu és o oleiro, então Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. É assim que nós como igreja precisamos fazer diante do Senhor. Chegar para o Senhor e falar: Senhor, nós somos barro, nada mais do que isso, vasos. Então faça de nós como Tu queres. Submissão a Deus, total, sem reservas. Só assim venceremos as pandemias da vida,
que tem avassalado o mundo. Simplesmente assim, nos rendamos sem reservas diante da presença do Senhor. Sem autossuficiência. Os dias são maus, são. Mas Deus continua sendo bom. A gente esquece disso. A gente só sabe abrir a boca para falar do mal, do mal, do mal, do mal. Está difícil, está complicado, é isso. E sabe, e a gente está dando atenção demais ao mal. E nos esquecemos de que Deus é bom e é misericordioso. E de que Deus é gracioso. Que apesar do caos estabelecido, Deus é bom. E nós não podemos focar e potencializar tanto o mal. Nós temos que potencializar a bondade de Deus que sobrepõe o mal. Amém, igreja? Aí a gente vai murchando, vai desesperançando e sabe, e assiste jornal demais e as notícias e tal, e as pessoas vão ficando oprimidas, deprimidas, e esquece que serve a um Deus bom. E é essa palavra que o profeta traz. Ele está dizendo, olha, Deus é bom. Deus vai restaurar vocês. Deus vai restaurar todos nós. Se rendam a Ele. Não se desesperem. Por causa da pandemia babilônica, não se desesperem. Vocês verão a manifestação da glória de Deus no meio de vocês. E eu faço questão de ler exatamente porque esse salmo é escrito nesse contexto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Em Babilônia tinha homens e mulheres de Deus. Em Babilônia tinha Isaías, em Babilônia tinha Daniel, em Babilônia tinha Sedraque, tinha Mesaque, tinha Abidnego, tinha Neemias, tinha Esdras, tinha homens que oravam, apesar de Babilônia, apesar do caos estabelecido, eles oravam, eles jejuavam e eles criam no poder, na manifestação da glória de Deus, e Deus interviu, e Babilônia viu a intervenção de Yahvé no meio do seu povo. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Eles testemunharam de Jesus, do Senhor, lá em Babilônia. Nós precisamos testemunhar em Lapão do que Deus pode fazer e tem feito na minha e na sua vida. E as pessoas precisam ver. Amém, queridos? Aí nós vamos vencer os dias maus, os dias pandêmicos, os dias difíceis, horrorosos, porque Deus pode fazer nova todas as coisas. E no profeta Isaías ele diz, 43:19, porventura não percebeis o que Deus está fazendo? Porventura, eis que faço coisas novas, eis que está saindo a luz, porventura não percebeis, eis que porei caminho no deserto, rios no ermos. Deus está falando para o povo, olha, eu posso mudar a sorte de vocês. Apesar do caos, vocês podem viver alegres e felizes. Apesar da pandemia, apesar dos casos aumentando, nós podemos manter a esperança viva no Senhor, a expectativa no Senhor, nos alegrar no Senhor. Fazendo o que tem que ser feito, tomando as precauções que temos que tomar, mas jamais se desesperando. Firmando no Senhor, no nome de Jesus. Amém? Concluo esta palavra citando o Salmo 138, que diz, render-te-ei graças ao Senhor de todo o coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra no dia em que eu clamei, tu me acudiste, atentaste
Alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra. Quando ouvirem as palavras da tua boca, cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. O que concerne a mim, o que concerne a você, Deus vai levar a bom termo. Deus cuida da sua igreja. Deus vai levar a sua igreja ao lugar desejado por Ele e nada vai impedir. Amém? Então reanime-se no Senhor. Vamos orar? Coloca a sua vida diante de Deus. Não permitas que as lutas, que as adversidades roube a tua esperança, roube a tua alegria. Não permitas que isso aconteça. Esse é o momento de você também reavaliar a sua vida, porque nós vamos participar da mesa do Senhor, a Santa Ceia. Nós vamos participar da ceia. Você que não participou de manhã, vai ter o privilégio de participar agora à noite. Que você possa fazer uma avaliação. Quem vai vencer esses dias maus? Dias de pandemias, dias difíceis. Os que verdadeiramente, queridos, estão firmados nas promessas do Senhor, que tem expectativa do mover de Deus, que crê que Deus pode agir, que Deus trabalha na sua vida. Os que submetem a Deus, sabe, sem nenhuma restrição. Deus, nós te louvamos e pedimos ao Espírito Santo que aplique esta palavra nos nossos corações. Que todos nós que aqui estamos, saiamos daqui com nossa alma renovada, nosso coração renovado, nosso ânimo renovado, cheio de expectativas no Senhor, no nome de Jesus. Aqueles que estão acompanhando no Face, no YouTube, ou que assistirão em outro momento, que o Espírito do Senhor os toque de maneira gloriosa e poderosa. E o Senhor traga a restauração, meu Pai, no nome de Jesus. Os que vão participar da mesa do Senhor, que esse momento seja um momento de renovo, para a glória do Teu nome. Amém.